Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, tá? Estamos com a meta aí de bater 85 mil inscritos, falta bem pouquinho, conto com a colaboração de todos. Me sigam também no Instagram, tá? @John do Timão, temos bastante novidades lá para vocês, tá? Hoje é oficialmente o dia de carnaval, né? Hoje é o feriado, né? Na terça-feira. Espero aí que estejam descansando, festejando, aproveitando, tá? Temos jogos do Campeonato Paulista também hoje, tá? O São Bento recebe a equipe do São Paulo. Amanhã temos partida também, tá? Ituano e São Bernardo, Palmeiras e Bragantino, tá? Então temos jogos hoje e amanhã do Campeonato Paulista e a gente segue a nossa programação. O Corinthians está de folga hoje novamente, tá? E retorna aí aos treinamentos amanhã. Vamos pra cima, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira notícia, eu ia falar até que é uma novidade, mas eu já havia antecipado para vocês, a situação do Felipe Coutinho. Tá? Eu trouxe aqui, Felipe Coutinho entrou como titular do Aston Villa contra o Arsenal que era o líder da Premier League. Coutinho entrou como titular, fez gol, tá? E está recuperando a confiança dele próprio, da torcida, do treinador, tá? O treinador lá, o Unai Emery, está apostando no Felipe Coutinho. Tá? Porque ele, quando veio pro Aston Villa, foi um pedido de outro treinador, do Steven Gerrard. Tá? O Gerrard saiu, tivemos problemas aí, a lesão do Coutinho, tá? E aí ficou essa situação, o Coutinho quer sair, não tá se sentindo bem no Aston Villa e tudo mais. O técnico chamou ele para conversar, entendeu a situação, falou, eu confio em você, vou recuperar a sua confiança e você vai jogar. E é o que tá acontecendo. Tá? Coutinho está jogando pela equipe do Aston Villa. E aí o Roberto de Andrade falou o seguinte: o Coutinho é um jogador que não vem para o Brasil. O Aston Villa não vai liberá-lo. Então não existe negociação, porque o contrato dele lá é longo. Qual que seria a possibilidade? Um empréstimo ou a rescisão de contrato lá, que eu achava a rescisão quase impossível. O empréstimo tinha a possibilidade. Nesse momento, não tem mais, tá? Então, o assunto Felipe Coutinho não existe mais no Corinthians e, pelo que eu entendi, no futebol brasileiro, ele segue no Aston Villa. Quero saber a opinião de vocês, família. Hoje tem bastante coisa de mercado da bola, tá? Bastante novidade mesmo. Mais uma, tá? O volante Riquelme, da nossa base, se despediu da nossa equipe. Tá? Ele passou 11 anos aqui, estava desde os 9 anos de idade, atualmente ele tem 20, foi para a primeira divisão da Eslováquia, tá? No DAC 1914, tá? Foi o time que ele fechou, primeira divisão da Eslováquia. Não conheço esse time e tudo mais, mas desejo uma boa sorte, tá? O Riquelme, ele falou, despedida nunca é fácil, ainda mais por ser 11 anos de casa. Hoje me despeço do Corinthians, clube que me abriu as portas e me ensinou tudo o que eu sei. Agradeço a fiel torcida que em momento nenhum deixou de nos apoiar. Tá? Agradeço aos profissionais também, funcionários, amigos, atletas e tal. Aquele texto padrão, tá? O Riquelme tem mais de 100 partidas pela base do Corinthians. Pelo profissional, ele nunca jogou, tá? Um volante chegou a disputar a Copinha nesse último ano. Pelo Sub-20 são 80 jogos, Sub-17 62 partidas. Tá? Então, jogador aí que atuou bastante pelas nossas categorias de base. E aí, assinou a rescisão com o Corinthians, tá? Uma rescisão amigável. O Corinthians não recebe nada por essa negociação. Deve manter uma porcentagem aí sobre o contrato do Riquelme. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, mais uma novidade importante sobre o Christian Barletta, tá? Nosso novo atacante aí, que chega após o Campeonato Paulista. A informação que a gente tem é essa, tá? Que já está tudo fechado. O Neto também trouxe, né? Falou, pelo que eu sei, tá tudo fechado, tá? O Corinthians vai anunciar aí o Christian Barletta após o Campeonato Paulista. Até porque o São Bernardo tá numa campanha muito boa. O São Bernardo tem mais pontos que o Corinthians, tá? O São Bernardo é segundo colocado no próprio grupo, mas na classificação geral tá na frente do Corinthians. Eles estão com 20 pontos, o Corinthians está com 18. Só pra gente ter uma noção. Então o São Bernardo, muito provavelmente vai pro mata-mata, pelo menos,
Tá? Então, não gostaria de negociar o jogador nesse momento, só após o fim do Campeonato Paulista. Tá? Então, a atualização que a gente tem é que o contrato que o Corinthians apresentou é de 3 anos, tá? Para o meio atacante Christian Barletta. Para mim, muito bom, tá? Muito bom. Um jogador jovem, tá? Um jogador jovem, 21 anos. Você assina um contrato de 3 anos para ter essa tranquilidade, né? Um salário bacana, mas baixo. Pouca coisa a mais do que ele ganha no Mirassol, tem que ser o certo. Pô, teve um destaque positivo na primeira temporada? Aí você pode dar um aumento pro cara. Não teve uma sequência boa e tudo mais, mantém esse salário lá. Tá? Acho que essa deve ser a mentalidade da diretoria do Corinthians nas contratações e quero saber a opinião de vocês, tá? Essa era a questão que a gente tinha ido um pouco mais de detalhes sobre a contratação. Então agora o contrato que o Corinthians apresentou foi de 3 anos para o meio atacante Christian Barletta, que deve ser aí a primeira contratação da nossa equipe ao fim do Campeonato Paulista, família. Bom, e para você que está com o saldo do FGTS parado na conta, tá? Está trabalhando aí, carteira assinada e tudo mais, mas precisa desse dinheiro para fazer uma viagem, para pagar uma conta, não importa, tá? Não importa a sua necessidade, entre em contato com a Mais Ágil, tá? Tá o banner aqui embaixo para vocês. Vou deixar também o link do WhatsApp deles aqui na descrição. Só clicar lá, rapidinho, manda uma mensagem, tá? Que a Mais Ágil vai resolver o problema de vocês com esse saldo aí do FGTS. Fechou, família? Vamos para cima, tá? Agora eu quero trazer uma situação que o Roberto de Andrade apresentou aqui sobre a chapa Renovação e Transparência, que está no comando do Corinthians desde finzinho de 2007, início de 2008, tá? Quando o Corinthians foi rebaixado em 2007, o Andrés tinha assumido a presidência do clube. Em 2008, aí ele entra como efetivo presidente do Corinthians. De 2008 até 2023, apenas uma chapa venceu as eleições presidenciais do Corinthians, que foi a chapa Renovação e Transparência, tá? A gente vendo a sequência aí do Andrés, o Roberto de Andrade, o Mário Gobi, do Ilho, o Andrés retornou, tá? Eu acho que eu tô perdendo algum nome, mas devem ser esses nomes aqui. E aí, o Roberto de Andrade trouxe a seguinte atualização. Ao que tudo indica, o candidato da Renovação e Transparência ao fim do ano, que fim do ano tem eleições presidenciais no Corinthians, será o André Negão, tá? O nome dele é André Luiz, mas todo mundo conhece no Corinthians como André Negão. Vou pedir pro editor colocar a foto aí, tá? Desse carnaval de agora, de 2023, do último presidente do Corinthians, do atual presidente do Corinthians, e aí o candidato da Renovação e Transparência, o André Negão, tá? Andrés, Duílio e o André Negão. E aí, na própria matéria que fala, tá? Sobre essa indicação, sobre esse nome, né? Que ele vai ser o candidato, já tem uma declaração do André Negão de 2020. Só pra gente entender quem é o André Negão. Porque se eu fosse falar o que eu penso, meu advogado, a sorte é que ele não deixa. Tá? Ele não deixa, já falou, ó, melhor. Mas eu vou trazer um pouquinho aqui do que a gente sabe sobre ele. Tem uma declaração dele de 2020, que ele falou pra um torcedor do Corinthians. Você é sócio do clube? E aí o sócio tem que ser sócio do clube. Sócio do Corinthians, não é sócio torcedor, é sócio que visita lá o Parque São Jorge, que tem acesso a tudo, que vota. Esse é o sócio. Para você comprar um título de sócio, meu Deus do céu, o preço é absurdo, tá? Enfim, perguntou pro cara, você é sócio? Não. Você é sócio torcedor? Não. Você tem o cartão BMG, que é o banco que patrocinava o Corinthians na época? Não. Ele falou, ó, então não posso te responder nada. Você não tem nenhum relacionamento com o Corinthians. Você não é corintiano. E aí, o que eu entendo da fala dele? A partir do momento que o cara não gasta, ele não tem relacionamento com o clube.
Ou seja, se eu não tivesse isso daqui, que é a minha carteirinha de fiel torcedor, eu não tô valendo nada pro clube. Pode tirar isso daqui. Tira minha carteirinha de sócio torcedor. Então eu não valho nada pro clube? Você que tá assistindo não é corintiano? Se você não for sócio torcedor, sócio do clube, não tiver o cartão BMG, você não vale nada pro clube? Você não é corintiano? É o pensamento do cara que vai ser candidato à presidência do Corinthians pela chapa mais forte, pela chapa que venceu aí as últimas eleições desde 2007. Tá? Agora eu vou contar uma outra história, tá? Vou contar a situação toda, depois eu dou nomes. O Corinthians, a reportagem, só para vocês terem ideia, é de 2015. Tá uma reportagem aqui de 2015. Em 2015, o Corinthians tinha no elenco um zagueiro de 24 anos. Era uma das pratas da casa assim mais velhas, vamos dizer assim, e com um monte de empréstimos no currículo. Em 2015, esse zagueiro de 24 anos já estava na 10ª temporada pelo clube. Foi passando ali pelas categorias, todas as categorias ele foi passando, tá? Sub-15 até ser integrado ao profissional, treinou algumas vezes com o profissional, fez um jogo oficial, tá? No Paulistão de 2013. Um jogo oficial só pelo clube, com 24 anos. Um jogo oficial. E aí o que chamava atenção? Que em toda a carreira dele, ele foi emprestado pro Osasco Audax, ele foi emprestado pro Nacional da Ilha da Madeira de Portugal, foi emprestado pra Portuguesa, foi emprestado pro Nacional da Barra Funda aqui de São Paulo, 2 vezes pro Paraná, certo? E mais 3 vezes, e aí vai dar essa quarta aqui para o Paraná, mais 3 vezes pro Bragantino. Então 9 empréstimos. 9 empréstimos. Outras informações, em todos os empréstimos, o Corinthians que pagava o salário do zagueiro. Emprestou 3 vezes pro Bragantino, as 3 o Corinthians pagando o salário. As 2 pro Paraná, Nacional, Portuguesa, Audax, todas o Corinthians pagando o salário. No último empréstimo dele, de 2015, para a equipe do Bragantino, ele nem jogou, cara. Ele nem jogou. Com 24 anos. E aí, qual que é o problema disso tudo? Ele com 24 anos, em todas as vezes que acabava o contrato, tava para acabar, o Corinthians renovava. Sem ter uma justificativa. O cara foi emprestado para 9 clubes, não se firmou em nenhum. Veio pro Corinthians, jogou um jogo, não se firmou. E toda vez renovando o contrato. Aí o Corinthians foi, comprou 30% dos direitos do atleta, tá? Por R$200 mil, sendo que ele já era da base do Corinthians. Já era da base. E mais, em 2014, que o Corinthians tinha um elenco só com estrela, 2014 era só estrela no elenco do Corinthians. Que o Corinthians tinha sido campeão da Libertadores e Mundial 2012. 2013 a gente traz contratações importantes, tá? Chega o Renato Augusto, chega o Gil, chega o Pato. Para 2014 era só craque da bola no Corinthians. E o salário desse zagueiro era maior do que o salário de 10 atletas do nosso elenco. Tá? Então, olha isso, um jogador de 24 anos, um jogo pelo clube, 9 empréstimos, não se firmou em nenhum lugar, toda vez tinha o contrato renovado, ninguém sabe o motivo, e o salário dele não era baixo. Não era baixo. O salário dele era maior do que quem jogava no time principal. Dito tudo isso, vou dar nomes. O zagueiro se chama André Vinícius. Sabe quem que é o pai dele? O pai desse André Vinícius? O pai dele se chama André Luiz, mais conhecido como André Negão. Ou seja, o filho do André Negão
ficou mais de 10 anos no Corinthians, fez um jogo, foi emprestado 9 vezes, não se firmou em nenhum clube. O Corinthians pagava o salário dele em todos os clubes e toda vez tinha um contrato renovado e o salário não era baixo. Certo? Deu para entender? Deu para entender o que significa ter o André Negão como presidente do Corinthians para 2024? A gente conseguiu ter uma noção do que é isso? E aí qual que é o problema? Não sou eu que voto. Não é você que vota. É só quem é sócio do clube. Sócio do clube. Não é sócio torcedor. Sócio do clube. Tá? Você tem que comprar o seu título de sócio. Aí por que ele fala? Ai, você não é sócio torcedor, não tem o cartão BMG, você não é corintiano. Porque o que importa pra ele? Quem vai votar nele? Você acha que ele tá se importando com a massa? Não tá, cara. Não tá. Certo? Quero saber a opinião de vocês. E a gente vai falando aí sobre esse assunto no decorrer do ano. Mas, cara, me tira do sério. Me tira do sério. Porque o Corinthians, pra mim, significa muito, tá? Muita coisa. Se a gente for falar aqui, pô, não dá nem tempo. E esses caras brincam, tá? Brincam. Olham pra gente e brincam. Dão risada na nossa cara, tá? Então isso aí me tira do sério. Vamos pra próxima notícia aqui, família. Sobre o Fausto Vera, tá? O Roberto de Andrade respondeu a situação que ele foi perguntado aí sobre o mercado da bola. Pô, existe a chance do Fausto Vera sair do Corinthians? Roberto de Andrade respondeu: não existe nada, o Fausto acabou de chegar. Isso é um ponto, tá? O Fausto não completou nenhum ano no Corinthians, né? Ele chegou na metade do ano passado, já no meio da temporada, já entrou jogando e tudo mais, certo? Temos a informação aí que o Vitor Pereira indicou ele para o Flamengo contratar, tá? Para suprir a ausência aí do João Gomes, que saiu do futebol da Inglaterra. Até o momento, o Flamengo não fez contato com o Corinthians, tá? Foi apenas uma indicação do VP para a diretoria. Ó, se for para contratar um volante, tem o Fausto ali, ó. Vê primeiro a situação dele pra gente ir pro mercado. Então, nesse momento, não chegou nada, tá? Até o Corinthians sobre proposta do Flamengo, interesse, contato, nada. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. E agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, sobre o Richard Rios, tá? Muita gente até me questionou, que eu falei ontem que ele era volante. É o que consta na ficha dele, tá? Como volante, mas eu fui ver alguns lances, vi escalações e tudo mais. Ele atua ou como segundo volante, ou praticamente como meia, tá? O mapa de calor dele fica ali do meio campo até a ponta direita. Meio campo, ponta direita. Meio campo, ponta direita. Ou seja, uma movimentação que ele faz muito. Fecha o meio, tá sem a bola, fecha o meio. Tá com a bola, abre pela direita. Abre pela direita. Certo? Quase que o posicionamento mais ou menos que o Maicon fez no segundo tempo contra o Mirassol. Que a gente já tava com 2 volantes. A gente já tava, que era o Fausto e o Duqueiroz. Tava com o Paulinho à frente deles. E o Maicon entrou no lugar do Adson ali. Ele, com a bola, podia atacar pela direita. Sem a bola, ele fechava junto com o Duqueiroz. Tá? Então, é um jogador que joga mais avançado, avançado aí nessa linha de meio campo. Tá? Então, só essa correção aí da minha parte. E aí, a situação é a seguinte. O Guarani não quer liberar o valor, não quer liberar o atleta por um valor abaixo que o da multa dele. Hoje, a multa do Richard Rios é de 15 milhões de reais por 100%. E aí existe a possibilidade de contratar, de comprar, né, no caso, apenas 50%. E aí pagaria 7 milhões e meio. Tá? E agora fica a cargo da nossa diretoria. Vai querer fazer esse investimento no Richard? Ou não cabe no bolso do clube? Ou não é o nome que o clube quer? Aí vai depender, tá, da avaliação do Cifute. Tá, do Centro de Inteligência aí do Corinthians.
Pô, os analistas de desempenho vão pegar, pô, esse cara faz esse tipo de movimento, tem essas qualidades, tá? Vai se encaixar nesse modelo de jogador que a gente está buscando. Ou, não vai encaixar, vamos buscar outro nome no mercado, tá? Agora depende aí da nossa comissão técnica e também da diretoria para dar sequência nessa negociação. O interesse existe, tá? Esse primeiro contato para entender, já temos aí os valores, tá? Agora cabe à nossa diretoria ir adiante na negociação ou dar uma segurada. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!